Bem-vindo ao Flipper da Esquina. E é meio chato ter que dizer isso logo no meu primeiro episódio, mas, sendo sincero, alguns dos maiores jogos que saíram nos últimos anos não me chamaram nem um pouco a atenção. Eu não joguei boa parte deles e, sinceramente, eu não sei se vou jogar no futuro. Talvez se eles ficarem bem baratinhos. E ultimamente eu tenho pensado bastante nisso. Em especial, há 2 noites atrás, no grande evento do Video Game Awards 2019. O evento foi bem ruim, na verdade, mas de certa forma ele me deu um pouquinho de esperança. Porque os jogos de hoje em dia, os de grande orçamento, eles são todos tão iguais, não só visualmente, mas na pegada deles, sabe? Na sensação que eles passam. Você já reparou isso? Se você concorda um pouquinho pelo menos comigo, vamos explorar um pouco esse assunto. E se você não concorda, bom, então talvez você queira ainda mais ouvir isso e saiba que até certo ponto eu tenho um pouco de inveja de você. Então vamos lá. Vamos falar sobre o fim, ou talvez a renascença, da criatividade entre os jogos mais populares da atualidade. Como qualquer outro entretenimento midiático, os videogames eles mudam bastante de acordo com as suas gerações. Existe sempre um estilo que se torna o carro-chefe, o mais popular, o mais badalado. Na música, nos anos 40 nós tivemos o jazz tocando em todo lugar. Nos anos 60, o rock and roll. E nos anos 70, a disco music. E hoje em dia, o funk. We have to go back, Kate. We have to go back! Bom, no cinema nós tivemos a era dos cowboys, a era dos gangsters. E hoje, obviamente, a era dos super-heróis. A gente vai voltar para esse último gênero daqui a pouquinho. Mantenha ele na mente. Nos videogames, pelo menos no início, é bem fácil identificar o gênero mais predominante. Na era dos arcades, na era raiz dos videogames, no sentido um pouquinho mais literal, os jogos eram simples e o objetivo era apenas de marcar o maior número de pontos possíveis. E então surgiu os fliperamas, como esse daqui, onde a gente está agora, onde você pode fazer o maior ponto possível e usar isso para ficar esfregando na cara dos seus amiguinhos. E esse conceito, mais tarde, ele foi transportado para dentro das casas, através de videogames como o Atari, onde você tinha joguinhos simples como Pong, Pac-Man, Frostbite e River Raid, todos joguinhos que funcionavam mais ou menos como um esporte ou um jogo de tabuleiro, como se fosse um ping-pong, uma partida de futebol ou um banco imobiliário. Você joga, faz seus pontinhos e era só isso. Uma experiência bem simples, rápida, pura, com seus méritos, é claro, mas a coisa evoluiu, e evoluiu bastante. Quando a Nintendo e o seu Nintendinho apareceram no mercado, as coisas começaram a realmente mudar de figura. Os desenvolvedores perceberam que quando o jogador está em casa, introspectivo, ele não liga tanto para a pontuação, e nem todo mundo tem um irmãozinho para ficar sacaneando. Então, a geração 8 e até a 16 bits descobriram que aquela imersão era perfeita para criar uma aventura. Foram eras onde aconteceu bastante experimentação. Nós vimos aventuras top-down, o nascimento dos RPGs japoneses, e até por um período uma febre enorme de jogos de luta, uma que transformou completamente os fliperamas ao redor do mundo, o que gerou também inúmeras pérolas esquecidas pelo tempo e que eu pretendo explorar algum dia aqui nesse canal. Porém, um dentre esses gêneros, entre Nintendinho, Super Nintendo, Master System e Mega Drive, teve um gênero que reinou como o mais popular, aquele gênero que todos jogavam e todos conhecem, o Side-Scroller. E você conhece o Side-Scroller? Você conhece Mario? Então você conhece Side-Scrollers. Mario, ou pelo menos o Super Mario Bros. De Nintendinho, ele pode ser considerado o rei ou o avô desse gênero. É esse mesmo que você está imaginando, onde
onde você aperta pra direita, ele vai pro lado, a esquerda vai pro outro lado. Você anda pelo mapa desse jeito, sabe? A telinha vai andando como um scroller, como no computador, onde você usa o seu scroll, né? Sacou? E é claro que um gênero só pode ser tão rico quanto os seus subgêneros. Super Mario, ele é o que nós chamamos de um plataforma típico. É um jogo onde você pula por plataformas. E apesar de Super Mario ser um pouco mais pausado, também existem os plataformas mais dinâmicos, como Donkey Kong, onde você vai ganhando impulso pelo mapa inteiro. Mas também tinham subgêneros um pouquinho mais diversificados. Um dos meus favoritos é o Run and Gun. Jogos como Mega Man, onde o foco é você eliminar inimigos na tela. Mas também tinham os focados em puzzles, quebra-cabeças, como o Prince of Persia. Side-scroller era um gênero, mas seus subgêneros o deixavam bem rico, e infelizmente isso não acontece muito durante a história dos videogames. Você vê, side-scrollers eram como arroz e feijão. Às vezes cabia um bife, às vezes uma farofa. É difícil você ver um que era ruim. Mas a próxima era, depois da era 16 bits, não tinha um arroz e feijão. Porque era a era das 3 dimensões. E ninguém sabia o que fazer com essa... Não me entenda mal, foi uma era legal, uma era de caos e experimentação. É claro que olhar para trás hoje, as coisas não envelheceram tão bem. Olha pro controle do Nintendo 64. Mas ao menos não havia mesmice. Era tudo novo, era tudo mágico. Mas como em toda outra mídia, teve uma hora que surgiu um padrão de popularidade. Aquele gênero que todo mundo queria imitar, o gênero mais certo de se apostar, aquele que mais vendia, o novo side-scroller. O novo arroz e feijão? Os jogos de ação e aventura em primeira ou terceira pessoa. São os jogos, como eu gosto de chamá-los, os jogos montanha-russa. Esse gênero de montanha-russa se solidificou para valer no final da era do Play 2. Play 2, GameCube e Xbox. Vocês lembram do Black? Aquele jogo de primeira pessoa, ficou bem popular na época. Ele representa bastante o que eu quero dizer quando eu digo montanha-russa. Mas eu acho que exemplos ainda mais populares seriam jogos como Uncharted, ou Gears of War, ou até mesmo God of War. Quando quiser sua opinião, garoto, eu vou pedir. Pense bem, não importa se você está distribuindo tapa ou tiro. Existem sim, óbvio, jogos em 3D em primeira e terceira pessoa que exploram bastante as mecânicas, mas os montanha-russa estão mais preocupados em fazer você ter uma experiência cinematográfica. O que pode ser sim muito incrível. Jogar Uncharted 2 foi uma experiência inacreditável, foi realmente maravilhoso. Mas se você joga o Uncharted 3 logo depois do segundo, não é mais tão impressionante assim. Descer tiro em alienígenas no Gears of War foi muito legal, mas quando você está correndo através do mesmo corredor marrom e cinza pela 5ª vez, seu saco começa a doer um pouquinho. E não entenda mal, eu não tô falando mal desses jogos. São jogos excelentes para quem joga pouco ou chega cansado do trabalho e não quer pensar muito. O problema é o espaço que esses jogos tomaram no mercado. E não só isso, como algo que me deixa realmente transtornado, são os jogos montanha-russa que fingem que não são jogos montanha-russa. E sim, se você me conhece, você sabe exatamente do que eu estou falando. A série Batman Arkham. Tá bom, então peraí. Primeiro, preciso dizer de novo, eu não estou querendo defecar regra no gosto de ninguém, mas só fazer uma análise da indústria. Se você conseguiu se divertir com os jogos do Batman, maravilha, eu não duvido e eu queria ser você. Mas eu enxergo uma canalice especial nesses jogos. Vamos falar sobre o combate, por exemplo. Ele parece bem bonito, não é? É, bonito ele é, mas tudo que você faz, e você sabe disso, é apertar um único botão de ataque e, de vez em quando, apertar um botão de contra-ataque rapidinho. Ele te dá inúmeras opções. Ele finge ser complexo, mas nenhuma delas é realmente útil, você acaba não usando elas. O gel explosivo, por exemplo. Você pode arriscar tomar dano para colocar um gelzinho no chão e depois estourar e dar pouquíssimo dano. Ou você pode só ficar spamando o botão de ataque, que é muito mais rápido, seguro e eficaz. Ou seja, o combate é mais ou menos um Guitar Hero sem música, no qual você só usa 2 botões. Principalmente um. O outro você usa de vez em quando.
Seja sincero, compare o combate desse Batman com o combate de Streets of Rage 2, um jogo de 1992. Em Streets of Rage, você tem que se preocupar com movimentação, com posicionamento, você tem estratégias para atacar de forma aérea, para segurar o inimigo, para fazer combos com o seu colega, tem inúmeras opções que você pode usar durante o combate. Sim, eu estou falando que Streets of Rage 2 de 1992 tem um combate muito mais estratégico e muito mais engajante do que Batman Arkham. Mas você pode estar pensando, tá, ele tá pegando pesado. O Batman tem muito mais do que só o combate. Ele tem um mapa gigantesco, por exemplo, um mapa enorme, cheio de sidequests. Meu amigo, tudo naquele jogo é linear. Você vai fazer as sidequests, ou você só faz o mesmo combate 15 vezes seguidas, ou você só resolve aqueles puzzles do charada, todos iguais, todos horríveis, e nenhum deles leva a nada. E o mapa... Em Batman Arkham City, eu tô tentando me controlar aqui. Em Batman Arkham City, o mapa, eles tiveram a cara de pau de fazer o mapa em um formato de U. Sabe pra que isso? Pra que cada vez que você tem que mover de um lado pro outro, você tem que fazer uma volta enorme. E isso dá a impressão de que o mapa é grande, que o jogo é grande, que o jogo é intricado e... Tá, pera. Tá, me acalmei. Você vê, Batman é um jogo linear. A intenção do jogo é que você se sinta como Batman. I'm Batman. Que você consiga curtir uma história legal, que você se sinta andando por Gotham, e nisso talvez eles tenham te conquistado. E tudo bem. O problema é quando você começa a reparar em tudo que eles fazem para fingir que Batman Arkham é uma experiência muito mais profunda do que ele realmente é. É por isso que nós temos que dar valores a jogos muito mais honestos. Gears of War é um jogo onde você dá tirinho, e nada além disso. Você dá tirinho, anda numa linha reta e experimenta uma história divertida, repleta de momentos épicos, de explosões, de criaturas sendo despedaçadas. É tudo muito legal, tudo muito barulhento, é muito divertido acompanhar isso. É como se você estivesse em uma montanha russa. Fala aí, o termo é muito legal, não é? E sabe com que isso parece? Com filmes da Marvel. Olha só, eu disse que ia voltar a falar sobre super-heróis. Eles são sempre muito legais, muito divertidos, mas se você tentar maratonar todos os filmes da Marvel, uma hora eles começam a encher o saco. E a mesma coisa acontece com os jogos de montanha-russa. Durante as últimas gerações, o refúgio para quem cansou dos jogos montanha-russa ou que joga eles só esporadicamente tem sido procurar jogos retrô ou curtir os independentes. Você vê, os jogos independentes, eles existem para aprimorar gêneros antigos ou tentar criar novos. Sobre aprimorar, vamos pegar por exemplo o que a SEGA fez. A SEGA contratou uma empresa independente e emprestou o Sonic para eles. E nisso surgiu Sonic Mania, a perfeição do gênero plataforma focado em impulso e timing, na minha humilde opinião. É claro, ele é um jogo linear. Nesse sentido, você pode sim comparar os jogos side-scrollers com os jogos montanha-russa, mas veja só, o foco dos jogos montanha-russa é narrativo, é fazer você se sentir dentro de um filme. Já o foco dos jogos side-scrollers são sempre, ou quase sempre, na jogabilidade. E não existe jogabilidade mais gostosa do que o de Sonic Mania. Acredite em mim, eu terminei esse jogo inúmeras vezes, e cada vez que você termina, você entende o objetivo de cada objeto que está ali naquele cenário. É muito fascinante, mas infelizmente parecia que só os jogos independentes estavam cutucando esses gêneros, tentando tirar coisas novas de dentro deles. Bom, jogos independentes e a Nintendo, mas a Nintendo é a exceção. Ou ela era a exceção. O Video Game Awards é um evento sempre muito ruim, mas ele serve como bússola para vermos aonde a indústria está indo. E eu devo dizer, o Video Game Awards 2019 me mostrou que nós estamos indo para um lugar bem legal. Os indicados a melhor jogo do ano me fizeram cair essa ficha. Vamos dar uma olhadinha neles. Nós temos Outer Worlds, um jogo de primeira pessoa com vários elementos de RPG e liberdade narrativa e de gameplay. Nós temos Super Smash Bros. Ultimate, o ápice do gênero de luta com plataforma, que é meio escroto, especialmente no Smash Bros, porém é muito divertido, é um jogo bem único, são poucos os clones de Smash que existem por aí, e além de tudo isso, Smash Bros. Ultimate é o maior crossover da história, de qualquer mídia. O número de personagens que tem ali é inacreditável, e o número de músicas, de informação
animação é a maior homenagem aos videogames que existe e, por conta disso, seria meu voto para o jogo do ano. Mas vamos continuar. Nós tivemos também Resident Evil 2, que é, sim, um joguinho de montanha-russa, mas é um joguinho muito legal, muito competente e eu não tenho problema nenhum em ele estar aqui nessa lista. Mas nós tivemos também Death Stranding, que é realmente um jogo bem polêmico e que eu vou ter que defender um pouquinho aqui. Você vê, tudo bem, tiveram várias polêmicas sobre como endeusaram o jogo só por ter o Hideo Kojima nele, e eu concordo com todas essas críticas. Deus amado, o organizador do evento é amigo pessoal do Hideo Kojima. Mas vamos dar o braço a torcer, não existe nada parecido com Death Stranding. Um simulador de rap, cacete, tá, ele pode ter muitos defeitos e talvez ele não mereça estar na lista, mas ainda assim é algo muito diferente e é legal ver ele ganhando um certo destaque. Outro concorrente foi Control, um jogo que eu gostei muito. Eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre ele. Ele é sim, mais ou menos um montanha-russa, mas ele tenta fazer algo bem diferente com a jogabilidade, com superpoderes e tudo mais. Se vocês querem que eu faça um review desse jogo, por favor, me avisem. E nós temos o grande vencedor, Sekiro. E eu gostei muito dele ter vencido e eu vou dizer o porquê. O prêmio de Sekiro não foi exatamente para o jogo em si, mas para o legado, para o que ele representa. Sekiro foi criado por uma empresa chamada From Software, mesma responsável por uma franquiazinha chamada Dark Souls. E você ao menos já ouviu falar de Dark Souls. A série se tornou um ícone pela sua jogabilidade extremamente difícil, não de forma gratuita. Toda vez que você morre em Dark Souls, você sente que a culpa é sua, porque você não fez as estratégias necessárias, porque você não aprendeu como o inimigo funciona, porque você não sabe usar todas as armas que estão à sua disposição. E Sekiro, apesar de ter sua própria personalidade, não ser exatamente um clone de Dark Souls ou de Bloodborne, outro jogo da mesma empresa, ele carrega todas as suas melhores virtudes. Ele é um jogo com funcionalidades próprias, com personalidade, que tem sim uma narrativa, mas uma narrativa sua, que não tenta imitar os outros, que não tenta imitar o cinema. É uma experiência própria em todos os quesitos. E como nenhum Dark Souls antes ganhou esse prêmio, é apenas justo que Sekiro ganhasse, e ele se torna assim também um símbolo de que os tempos podem estar mudando. Parece que o grande público agora está começando a apreciar obras diferentes, que não seguram na sua mão e te mostram uma historinha cheia de explosões. De novo, não que há nada de errado nisso, mas só que está na hora de começarmos a apreciar coisas um pouquinho diferentes. Os nichos não param de crescer. Franquias importantes japonesas como Dark Souls e Yakuza estão crescendo cada vez mais. Os cenários competitivos, como os MOBA, os FPS e até mesmo os jogos de luta estão crescendo. Os nichos estão ganhando mais espaço. Quem sabe vai valer mais a pena investir em algo criativo do que no mesmo de sempre. Se esse for mesmo o futuro, nós estamos vendo uma indústria caótica pela frente. E, pelo menos nos videogames, o caos é sempre muito bem-vindo. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Esse é o finalzinho do episódio. Eu não tô mais lendo nenhum tipo de roteirinho nem guia aqui. Eu tô muito feliz em conseguir fazer um projeto do Flipper da Esquina e me dedicar a ele. Tenho que agradecer muito ao Mafinha, ao Porão da Mamãe, premiado Porão da Mamãe, e mais todo mundo no Twitter que deu uma puta força pra eu começar aqui com esse projeto agora. Muito obrigado mesmo pra todo mundo, é muita gente pra agradecer. E mesmo que o público seja um pouquinho pequeno, agora no começo, eu tenho toda a intenção do mundo de fazer isso daqui crescer. O foco disso daqui é falar sobre videogame, não sobre política, não polêmica, nem nada desse tipo. Quem sabe falar sobre anime de vez em quando, ou cinema, uma coisinha ou outra. Mas o foco são jogos e eu tô tentando fazer um conteúdo que eu vejo que não tem muito no YouTube. Um conteúdo um pouquinho diferente, sabe? Vídeos opinativos. Eu tô pensando em fazer alguns reviews, como eu disse, review de Control, talvez. Talvez falar sobre a biblioteca esquecida dos jogos de luta. Eu tô pensando em criar algumas enquetes semanais para decidir qual que vai ser o tópico da semana. Espero que vocês se engajam bastante, comentem aí o que vocês acharam, deem opiniões. E eu sei que é ambicioso e pode soar meio feio, mas galera, se vocês quiserem que isso daqui se torne meu emprego, por favor, depende só de vocês. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim tem que trabalhar.
vou tentar fazer conteúdo cada vez de mais qualidade. Eu vou precisar de microfone mais decente e tudo mais. Tô com um microfone de R$8, eu acho. E bem, logo em breve eu vou criar um Apoia-se ou outras coisas do tipo. Se vocês acharem que vale a pena investir, o conteúdo só vai melhorar. Então, por favor, reflitam, pensem se vocês gostaram do conteúdo. Se você não curtiu, cara, tudo bem. Por favor, me deixa entender o porquê você não curtiu, que quem sabe assim eu melhore. E é isso aí, galera. Vamos acabar com o monopólio que existe hoje. Todo apoio será muito mais do que bem-vindo. Compartilhem, se engajem, comentem, me dê dicas e vamos crescer junto. Eu tô mirando alto e espero que vocês me ajudem a mirar alto também. Valeu e as portas do Flipper vão estar sempre abertas. Wake up.